Agora sim, o som está saindo normal para todos. Sim. Sim. Tá ok. Vamos orar antes de começarmos, pedindo a bênção de Deus sobre as nossas vidas. Pai amado, obrigado por este dia que nos concede. Somos agradecidos ao Senhor por mais um dia de vida, agraciados que fomos pela Tua misericórdia. E rogamos, ó Pai, que neste dia o Senhor fale ao nosso coração, logo de manhã, por intermédio da Tua palavra, e que assim, ó Deus, nós possamos, moldados por ela, refletirmos mais e mais a imagem de Cristo Jesus em nossas vidas. Que realmente, ó Deus, nós estejamos atentos ao Teu falar e que assim o Teu Santo Espírito venha, Senhor Deus, trabalhar em nós, mas também capacitando-nos, ó Pai, a compreendermos as Tuas verdades, a entendermos, ó Pai, a Tua palavra, de maneira que realmente, ó Pai, possamos ser praticantes daquilo que nós temos aprendido da parte do Senhor. Porque sabemos, ó Pai, que é ao praticarmos a Tua palavra que nos leva, ó Deus, a edificarmos nossa vida sobre Cristo Jesus. Abençoa cada professor, cada aluno que nesta manhã se reúne em torno dos Teus ensinamentos. Capacita cada um, ó Pai, e que o Senhor, na Tua infinita graça, cuide de cada um de nós. Obrigado a Deus, nós oramos ao Senhor agradecidos, em nome de Cristo Jesus. Amém, Senhor. Hoje gostaria de trabalhar um pouco com vocês sobre uma crise a mais que nós temos vivido. Nós, desde o começo, temos passado por essa crise da questão da saúde, da pandemia. Depois veio a crise, já um reflexo daquilo que nos aguarda, a crise econômica que andou assolando, ceifando alguns empregos, redução em horários de trabalho, pessoas sendo afastadas. Vivemos crise pessoais, onde as pessoas, por conta da quarentena, o processo que elas já vinham sofrendo foi acelerado na sua questão de saúde, e então mergulharam no misto de depressão, de ansiedade. São várias crises que estão diante de nós, são crises de relacionamento familiar, onde a quarentena colocou as pessoas dentro de casa, e aquelas famílias que já não vinham caminhando bem acabaram entrando em crise conjugal, crise de relacionamento de pais com filhos, filhos com os pais. Enfim, nós poderíamos talvez colocarmos outras crises aqui, também como a crise política, a crise do governo, mas uma crise que tem surgido ao longo dessa pandemia e que muitas vezes nós não estamos atentos, é justamente uma crise que já faz parte da vida do homem há muito tempo, só que, porém, ela acaba sendo acentuada em momentos de dificuldades, que é exatamente a crise da fé. E a crise da fé é terrível, porque
quando você mergulha nesta crise, você acaba tendo como base algo que afetará todas as outras áreas. Se a tua fé entra em crise, todas as outras crises acabam sendo afetadas. Seja a crise familiar, seja a crise emocional, seja a crise de saúde, seja a crise econômica, porque na verdade nos faltará confiança, nos faltará tranquilidade para assim vivermos este tempo difícil que nós estamos passando. Então, por conta disso, eu gostaria de perguntar para você: como está a sua fé hoje? Principalmente nesse tempo que nós já estamos vivendo aí de mais de 60 dias, na expectativa do término desta crise, e parece que aos nossos olhos ela vai ficando talvez um pouco mais distante, um pouco mais perto, depende da ótica que você olha. Como anda a sua fé hoje? Você já está enfrentando essa crise? Ela já está batendo a sua porta? Ela já se fez presente dentro do seu lar? Ela já se fez presente no seu relacionamento com Deus? Ela já se fez presente na sua confiança com relação ao seu sustento? Ela já se fez presente na sua confiança com relação à sua segurança? Ela já se fez presente em relação ao seu relacionamento familiar? Enfim, a sua fé já foi afetada no meio dessa crise toda? É algo que cada um de nós deve estar atento para respondermos. Então, com base nesta breve introdução, eu gostaria de trabalhar um pouco com vocês nesta manhã justamente sobre essa questão da crise de fé que muitas vezes nós estamos sujeitos. Então, nós seguiremos por um caminho onde, por uma lógica, nós começaremos a trabalhar sobre a fé, mas ao mesmo tempo veremos o que ocasiona essa crise, mas também como sairmos dela. Gostaria de convidar você a que abrisse a sua Bíblia no livro de Hebreus, capítulo de número 11. Hebreus, capítulo de número 11. Gostaria que alguém lesse o verso 1 para a gente, Hebreus 11, versículo de número 1. Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que se não veem. Obrigado, Ariane. Só um. Então aí nós temos basicamente uma definição bem direta do que é fé. Se você olhar para esse único versículo do capítulo 11 de Hebreus, você verá aí três apontamentos acerca do que é a fé. Quando nós olhamos, a primeira coisa que ele nos fala que é a fé, em primeiro lugar, conforme você pode ver aí no verso de número 1, é uma o quê? Uma certeza. Certeza, isso mesmo. A fé, em primeiro lugar, é uma certeza. Mas certeza com relação ao quê? Ao que se espera. Coisas que se esperam. Isso, Adriana, com coisas que se esperam. Então nós estamos trilhando aí por essa definição de que fé, ela é composta, vamos assim colocar, por uma certeza, mas também é composta por uma esperança,
mas também é composta na continuidade por uma convicção. Então, defina a fé como tendo como propriedades fundamentais a certeza, a esperança e a convicção. Mas com relação a que eu devo ter certeza, com relação a que eu devo ter esperança e com relação a que eu devo ter convicção? É exatamente a conclusão, o fechamento do verso de número 1. Nós devemos ter certeza, nós devemos ter esperança e nós devemos ter convicção de fatos que nós não vemos. Fé, então, segundo esse verso de número 1, é ter uma certeza, é esperar, é ter uma convicção de fatos que até agora os nossos olhos não contemplam, de fatos que até agora os nossos olhos não estão enxergando. Porque se eu estiver já vendo o fato, se eu já estiver já enxergando algo, eu não preciso, basicamente, segundo esta definição, de fé. Porque a fé, ela está baseada em esperarmos aquilo que ainda não chegou, aquilo que ainda não estamos vendo, aquilo que ainda não estamos contemplando. Então, quando nós falamos no término desta crise que nós estamos vivendo, nós precisamos ter fé. Porque, na verdade, nós ainda não enxergamos nada que nos aponte ao fim dela, ao término dela. E assim também para qualquer outra área da nossa vida que nós ainda não enxergamos, que nós ainda não contemplamos, se quisermos viver fé, nós temos que ter certeza, nós temos que ter esperança, nós temos que ter convicção com relação àquilo que ainda não chegou. Então, o autor da carta aos Hebreus, ele define exatamente a fé dessa forma. É uma certeza, é uma esperança, é uma convicção em cima daquilo que ainda nós não vemos, em cima de fatos que ainda não contemplamos, em cima de acontecimentos que ainda não chegaram. Então, a fé ela está alicerçada sobre este tripé: certeza, esperança e convicção sobre aquilo que ainda não se vê, aquilo que ainda não aconteceu. Logo, se um desses lados do tripé forem afetados, se a certeza, se a esperança, se a convicção forem abalados, logo a fé será afetada, porque nós não teremos mais a convicção de que aquilo que ainda não estamos enxergando acontecerá. Então, seguindo por esta definição, nós podemos começar a pensar, depois de entendermos bem rapidamente o que é a fé e o que a compõe, segundo esse versículo, os efeitos da fé em nossa vida e no relacionamento com Deus. Abra em Hebreus, aí mesmo, virando a página, o verso de número 6. Alguém leia para a gente Hebreus 11, verso de número 6. Vamos começar a ver agora alguns aspectos, algumas consequências, algumas orientações que a palavra de Deus nos dá sobre a questão da fé. Hebreus 11, verso 6. De fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam. Obrigado. Veja que interessante. Nós definimos o que é fé e nós descobrimos então que quando nós temos fé, quando nós realmente temos a certeza, a esperança e a convicção acerca dos fatos que ainda não aconteceram, mas que em Cristo, que em Deus pode acontecer, quando nós temos fé, essa fé em primeiro lugar, o texto nos fala que ela é capaz de fazer o quê? No verso que foi lido.
Nos aproximar de Deus? Antes disso, Joel. A fé faz com que Deus sinta o que com relação a nós? Que ele se agrade de nós. Exatamente. Quando nós temos fé, nós agradamos a Deus. Por isso o texto está nos dizendo logo de início que sem fé é impossível agradar a Deus. Então nós começamos a traçar aí alguns aspectos referentes à nossa fé. Quando nós não estamos em crise de fé, quando nós estamos buscando fortalecer a nossa fé, quando nós estamos com a nossa vida de fé em dia com relação a Deus, em primeiro lugar, uma das coisas que o texto nos fala é que nós passamos a agradar a Deus. Logo, o contrário também é verdade, que a falta de fé faz com que Deus se desagrade de nós. E nós estamos aí no capítulo de número 11, que é um capítulo que vem nos falar justamente sobre a fé dos homens de Deus, sobre os heróis da fé, sobre a vida de fé que eles tiveram. E a partir então desse versículo nós chegamos à conclusão que esses homens e mulheres, por meio da sua fé, agradaram a Deus. Foram bem vistos aos olhos de Deus. Mas alguém leia o verso de número 39 do capítulo de número 11 do nosso texto também, que temos mais um aspecto com relação à nossa fé. Verso de número 39. Ora, todos estes que obtiveram bom testemunho por sua fé, não obtiveram, contudo, a concretização da promessa. Veja que interessante. Uma vida de fé gera também o quê? Segundo o texto? Bom testemunho? Bom testemunho. E é exatamente isso que ele está dizendo acerca de todos esses homens e mulheres, que por meio da sua vida de fé, por meio da certeza que tiveram ao longo da sua vida, da esperança, da convicção, esperando por aquelas coisas que não aconteceram, esperando por aqueles fatos que eles ainda não enxergavam, esperando pelo cumprimento das promessas de Deus, esses homens, ao esperarem, com certeza, com esperança, com convicção, além de agradarem a Deus, eles obtiveram diante de Deus e diante dos homens, principalmente, um bom testemunho, porque as pessoas podiam olhar para eles e podiam contemplar a fé deles, ou seja, a certeza, a esperança e a convicção daquilo que aconteceria. Basta olharmos para a vida de Noé, que ao receber a ordem de Deus para construir uma arca, ele simplesmente cumpriu as ordens de Deus, e as pessoas que olhavam para Noé trabalhando, para Noé se empenhando em cumprir a ordem de Deus, não estavam vendo o que Noé estava vendo. Noé tinha certeza, Noé tinha esperança, Noé tinha convicção de que aquilo que ainda não tinha acontecido, ou seja, o dilúvio, haveria de acontecer. E isso, com certeza, depois da vinda do dilúvio, isso gerou não somente para Noé, mas também para todos os homens e mulheres de Deus que esperaram com certeza, com esperança e com convicção, geraram bom testemunho na vida desses homens. Abraão, quando recebe a promessa de Deus de ter um filho já em sua velhice, ele e a sua esposa, e assim ele espera no Senhor. As pessoas que olhavam, ele esperando, poderiam ter a certeza de que ele era um homem que estava gerando um bom testemunho, mas quando a fé dele entrou em crise, ou seja, quando ele passou a ter dúvida, quando ele passou a não esperar, ou quando ele não teve mais convicção, Abraão entrou numa crise de fé, e ao duvidar daquilo que Deus prometera, ele teve um filho com a sua serva. Então nós percebemos que a fé, além de agradar a Deus, a fé gera um bom testemunho. Mas alguém leia capítulo 11, verso de número 16 do nosso texto, do nosso capítulo. Versículo de número 16. Mas agora aspiram a uma pátria superior, isto é, celestial,
Por isso Deus não se envergonha deles, de ser chamado seu Deus, porquanto lhes preparou uma cidade. Obrigado, Rafael. Veja que interessante esse texto que está inserido no contexto de homens de fé, de homens que agradaram a Deus por meio da sua fé, de homens que obtiveram bom testemunho diante dos outros homens, de homens que realmente tiveram certeza, esperança e convicção daquilo que ainda não aconteceu. O texto nos fala também que quando essa fé é exercida de forma correta, assim como esses homens exerceram, o texto nos fala que essa fé faz com que Deus não se envergonhe de ser chamado o Deus daqueles que depositam nele a sua fé. Por isso, Deus não se envergonha deles de ser chamado o seu Deus. Isso é muito interessante de se olhar nesse contexto dos heróis da fé. A olhar para a vida desses homens. Quando eles pronunciavam o meu Deus, nós podemos entender por aqui que quando Deus ouvia da boca desses homens que tinham fé, que ele era o Deus desses homens, Deus se orgulhava deles. Deus não tinha vergonha de ser chamado o Deus de Abraão, o Deus de Noé, o Deus de Jacó, o Deus de todos esses homens que estão relatados aqui, de todas essas mulheres. Deus não se envergonha de ser chamado o Deus daqueles que praticam a certeza, a esperança e a convicção, esperando naquilo que eles ainda não enxergam, esperando naquilo que ainda não chegou, esperando nele o acontecimento vindouro. E é exatamente isso que esse texto de capítulo 11 de Hebreus vem nos ensinar. Primeiro nos define o que é a fé, é a certeza, esperança e convicção daquilo que ainda não aconteceu, mas também nos ensina que por meio da nossa fé nós agradamos a Deus, por meio da nossa fé nós geramos bom testemunho, mas por meio da nossa fé, Deus também orgulha-se de nós, de ser chamado o nosso Deus. Mas essa fé, como eu disse lá no começo, na nossa vida, ela está passiva de passar por crise. E uma crise que eu gostaria de passar com você, mesmo que rapidamente, nesta manhã, ela encontra-se exatamente no Salmo de número 73, que eu gostaria que você abrisse e deixasse aberto. Salmo de número 73. Nós veremos aqui um homem que está em crise na sua fé, mas aqui também nós veremos o que provoca essa crise e como dela sair. Salmo de número 73. Abra sua Bíblia e deixa aberta. Gostaria que alguém lesse para a gente do verso 1 até o verso de número 3 somente. Salmo 73, do verso 1 até o verso de número 3. Com efeito, Deus é bom para com Israel, para com os de coração limpo. Quanto a mim, porém, quase me resvalaram os pés. Pouco faltou para que se desviassem os meus passos, pois eu invejava os arrogantes, ao ver a prosperidade dos perversos. Obrigado. Vejam vocês que nesses primeiros 3 versos do Salmo de número 73, o salmista muito nos fala acerca da sua fé, mas o salmista também muito nos fala acerca do que o conduziu a uma crise de fé. Esse salmo que o texto nos coloca aí como sendo o salmo de Asaf, que era um dos levitas que serviam no templo. Se você olhar no primeiro livro das Crônicas, capítulo de número 6, verso de número 39, você verá Asaf sendo citado ali, e sendo citado como o levita responsável pelo serviço ali no templo. Nós vemos que Asaf, no início deste salmo, ele faz uma declaração de que é conhecedor
de quem é Deus. Ele faz uma declaração que tem fé em Deus. Ele faz uma declaração de que conhece a Deus. Ele começa dizendo, com efeito, Deus é bom para com Israel. É um homem conhecedor acerca da bondade de Deus, não somente com certeza ao longo da história do povo de Israel, mas Asaf com certeza conhecia acerca dessa bondade de Deus na sua vida também, na vida talvez da sua família. Mas o fato é que Asaf sabe quem é Deus. Asaf sabe que Deus é bom. Asaf com certeza tem experimentado dessa bondade de Deus. E Asaf sabe que Deus é bom para com aqueles que têm o coração limpo. Asaf sabe que um coração limpo, um coração contrito, um coração santificado ao Senhor, atrai sobre ele a bondade de Deus. Nós estamos aqui diante de um homem, então, um homem que servia no templo, um homem que era responsável pelo serviço do culto. Ele está fazendo uma declaração de fé, logo no início deste salmo. É um homem que tem fé, mas a fé deste homem entrará em crise, porque a partir do verso de número 2, nós veremos que a fé dele é abalada, nós veremos que a fé dele é mexida, e então essa confiança acerca da bondade de Deus, essa confiança acerca do cuidado de Deus, essa confiança acerca de saber quem Deus é, já por um determinado momento, não fará mais muito sentido na vida dele. E é exatamente o que ele fala no verso de número 2. É como se ele estivesse dizendo, eu sou um homem de fé, mas porém, num determinado momento da minha vida, os meus pés resvalaram, pouco me faltou para que os meus passos se desviassem dos caminhos do Senhor. Asaf está deixando claro aqui que crises de fé são presentes em nossas vidas. Asaf está deixando claro aqui que por mais que tenhamos uma declaração de fé, por mais que conheçamos a Deus, se nós não tomarmos cuidado, se nós não zelarmos, se não estivermos atentos, os nossos pés também resvalarão. Os nossos pés também estarão sujeitos a nos levarem para longe dos caminhos do Senhor, fazendo-nos mergulhar assim numa vida de crise de fé. Mas o que levou Asaf a mergulhar nessa crise de fé? A resposta está exatamente no verso de número 3. Ele mesmo nos dá a resposta para nos fazer entender que, apesar dele saber que Deus é bom, apesar dele ter experimentado dessa bondade de Deus, apesar dele ser um homem que serve na casa de Deus, algo aconteceu na vida dele que o fez enveredar por uma crise de fé. E o verso de número 3 nos dá exatamente esses dois aspectos. O primeiro deles, que você pode ver aí, é com relação a inveja. A inveja. Mas ele invejava quem? Os perversos. Os perversos, os arrogantes. É muito interessante o próprio Asaf dizendo, eu comecei a olhar para a vida dos outros. E o termo arrogante aqui, ele vem exatamente com o sentido de pessoas nécias, pessoas sem princípios, pessoas levianas, pessoas profanas, pessoas que não servem a Deus. É interessante que Asaf tirou os olhos do lugar da onde ele não deveria ter tirado e começou a olhar ao seu redor e começou a olhar a vida de outras pessoas, as suas atitudes. E algo no seu coração despertou um sentimento nele. E este sentimento se chama inveja. A inveja é querer, é desejar aquilo que o outro tem. É querer fazer aquilo que o outro faz. E ao olhar para a vida desses homens arrogantes, desses homens nécios, ele começou a desejar no seu coração, a pensar no seu coração, puxa vida, constantemente eu estou aqui no templo servindo ao Senhor, e as coisas não me vão tão bem como aquelas pessoas que ficam lá fora e não vêm para o templo. A família deles
É o que ele começará a dizer a partir do verso de número 4. Nós não leremos o texto todo. A vida deles vai de bem a melhor. Enquanto eu estou aqui no templo do Senhor, prestando serviço no templo, sendo uma pessoa responsável, eu olho para as pessoas lá fora e vejo que elas têm saúde. Eu olho para as pessoas lá fora e vejo que elas são felizes. Eu olho para as pessoas lá fora e vejo que elas são pessoas que se alegram. Eu olho para as pessoas lá fora e vejo que elas falam mal dos outros, que elas provocam mal na vida dos outros e nada de mal lhe acontece. Asaf começou a tirar os olhos daquilo que ele deveria ter os seus olhos, que era em Deus. E começou a olhar para o que as pessoas sem compromisso com Deus, sem conhecer a Deus, que não serviam a Deus, para o estilo de vida delas. E começou a desejar no seu coração viver igual a elas. E isso, com certeza, foi aquilo que começou a dar origem no coração dele a essa crise de fé, que fez com que os seus pés quase se resvalassem, que fez com que os seus passos quase se desviassem. Faltou pouco para que ele saísse fora dos caminhos do Senhor, para que ele abandonasse o seu serviço, vamos assim dizer, no templo, para que ele chegasse para o sacerdote e dissesse: a partir de hoje, eu não quero mais saber dessa história de templo, eu vou viver a minha vida, porque é quem está lá fora quem vive a vida. Tome cuidado com o desejo do teu coração. Tome cuidado com a inveja. Tome cuidado ao comparar a sua vida de que você é aquele que conhece a bondade de Deus, que tem servido a Deus, que tem se dedicado a Deus. Tome cuidado ao olhar para a vida das pessoas em torno de você, pessoas que não temem a Deus. E talvez ser tentado no seu coração a ter inveja, a pensar, a sentir no seu coração: elas não fazem o que eu faço, mas a vida delas é melhor do que a minha. Aquilo que elas fazem é mais bem sucedido. Elas fazem as coisas e não têm consequências sobre a vida delas. Tome cuidado para não desejar ter um estilo de vida que o afastará dos caminhos do Senhor, que fará com que os seus pés resvalem da presença do Senhor, levando você assim a esquecer que Deus é bom, a esquecer que Ele te chamou para servi-lo, que Ele te chamou para esperar com certeza, com esperança e convicção com aquilo que você ainda não está contemplando. Esse estilo de vida é muito bom para aqueles que vivem aqui. Mas quando nós exercitamos a nossa fé, quando nós temos a certeza, a esperança e a convicção de que aquilo que nos aguarda na eternidade é muito melhor do que aquilo que nós estamos vendo aqui na vida das pessoas, então nós estaremos fortalecendo a nossa fé. Mas não somente isso, ele não é traído somente pelo coração, mas ele também é traído pelos seus, segundo o verso de número 3. Pelos seus quem me ajuda? Olhos, exatamente, muito obrigado. Ele não somente invejou no coração, mas ele também desejou com os seus olhos, ao ver a prosperidade dos perversos. São dois grandes vilões que nós temos na nossa vida: o nosso coração e os nossos olhos. Os nossos olhos, podemos assim dizer, são as janelas da nossa alma. E aquilo que nós olhamos, aquilo que nós vemos, aonde nós fixamos a nossa atenção, isso tem o poder de nos levar a mergulharmos numa crise de fé. Isso tem o poder de fazer com que os nossos pés resvalem. Isso tem o poder de fazer com que os nossos pés se desviem dos caminhos do Senhor.
quando nós desejamos no coração e quando nós olhamos com os nossos olhos aquilo que nós estamos querendo, nós somos capazes de esquecermos que Deus é bom. Nós somos capazes de começar a duvidar, começar a não ter mais a certeza, começar a não ter mais convicção daquilo que Deus prometeu. E, em resumo, o que está acontecendo na vida de Asaf é exatamente isso. Apesar de ser um homem crente, vamos assim dizer, apesar de ser um ministro, alguém que tinha suas funções dentro do templo, isso não o impediu de mergulhar numa crise de fé, de fazer com que ele se afastasse dos caminhos do Senhor, ou desejasse quase se afastar, justamente porque ele se deixou levar pelo seu coração, pela sua inveja, ele se deixou levar pelos seus olhos. E é muito interessante que, se você ler depois do verso de número 4 até o verso de número 12, é o texto onde ele descreve o que ele contemplou na vida dos perversos, aquilo que ele encontrou de bom na vida das pessoas que não servem a Deus. Mas quando nós olhamos do verso de número 13 até o verso de número 16, nós vemos um contraste, onde ele olha para a vida das pessoas e ele começa a comparar-se a si mesmo com essas pessoas. Alguém leia para a gente do verso 13 ao 16 do capítulo 73 de Salmos, por favor. Verso 13 ao 16. Com efeito, inutilmente conservei puro o coração e lavei as mãos na inocência, pois de contínuo sou afligido e cada manhã castigado. Se eu pensar em falar tais palavras, já aí teria traído a geração de teus filhos. Em só refletir para compreender isso, achei muito pesada a tarefa para mim. Obrigado. Veja que interessante o que Asaf está fazendo. Quando ele começa a entrar em crise na sua fé, quando ele começa a invejar no coração, quando ele começa a admirar com os seus olhos a prosperidade dos perversos, ele começa a comparar a sua vida e começa a colocar como se fosse a sua vida numa balança. E começa a avaliar a sua vida dizendo, olhando para a vida desses homens, a impressão que eu tenho é que aquilo que eu vivi aqui até agora foi inútil. O que eu me esforcei para conservar puro o meu coração de nada adiantou. O fato de eu ter me esforçado para lavar as mãos na inocência não serviu de nada, porque eu olho para eles, eu vejo que o coração deles não é puro, eu vejo que eles não são inocentes e a vida deles está melhor do que a minha. Eu olho para a vida deles e vejo que eles não são afligidos. E ele, no entanto, no verso 14 diz, eu de contínuo sou afligido. Eu estou aqui na casa do Senhor todos os dias. Eu estou aqui servindo ao Senhor. Eu sei que o Senhor é bom. Eu presto serviço na casa dele. Eu dedico a minha vida a ele. E eu todos os dias sou afligido pelas angústias da vida, mas eu olho para a vida dos arrogantes, eu olho para a vida dos perversos, e eles não são afligidos. Será que eu perdi tempo na minha vida? Cada manhã eu sou castigado, cada novo dia é uma novidade nova, é um problema novo, é uma luta nova. E eu olho para a vida desses homens que não estão nem aí com Deus, e a vida deles vai bem, vai de bem a melhor. Ele começa a se comparar. E por estar em crise na sua confiança em Deus, ele começa a acreditar que o tempo até então que ele tem de servir a Deus foi um tempo perdido. Foi um tempo que não valeu a pena. Foi um tempo desperdiçado, porque ele olha para as pessoas em sua volta e não vê as pessoas passando por isso. Por isso que ele inveja. Por isso que ele vê com os olhos e enche os seus olhos da forma como a vida dessas pessoas caminha. E ainda no verso de número 15 ele diz, olha, e se eu ainda só pensasse
em expressar essa minha angústia no coração. Eu contaminaria as pessoas à minha volta, eu faria com que as pessoas se desviassem do caminho do Senhor também. O que Asaf está dizendo aqui é, essas pessoas aí fora que não estão nem aí com Deus, elas falam mal de Deus, elas falam que Deus não existe e nada acontece com elas, elas falam abertamente. Mas se eu pensasse em minha mente o que eles falam, só no pensar, eu faria com que pessoas já também se afastassem de Deus, entrassem em crise de fé, se resvalassem os pés e se afastassem dos caminhos do Senhor. E ele termina então no verso 16, dizendo, só de refletir e compreender todas essas coisas. É como se ele dissesse, eu descobri que essa coisa de ser crente, de ser cristão, é muito pesado para mim. É como se ele estivesse dizendo, não é para mim não. É como se hoje, ao falarmos em crise de fé, nós fizéssemos o que Asaf está fazendo aqui. Começássemos a olhar para a vida das pessoas à nossa volta e começássemos a comparar a vida delas, a saúde delas, o emprego delas, a família delas, as consequências daquilo que elas fazem, a liberdade que elas têm em fazer o que querem, com aquilo que nós vivemos. E chegarmos à conclusão, isso não é para mim não, é muito pesado. A crise de fé nos faz querer desistir de estar na presença de Deus, porque ela afeta a nossa certeza, ela afeta a nossa esperança, ela afeta a nossa convicção com relação àquilo que nós não estamos enxergando, com relação àquilo que ainda nós não estamos vendo. Mas nós vamos dar uma pausa no Salmo de número 73, para fecharmos com ele depois. E eu convido você a abrir a sua Bíblia no Evangelho do Senhor Jesus, segundo registrou João, capítulo de número 6. João, capítulo de número 6. E nós nos veremos então diante do texto que nos fala sobre a multiplicação dos pães e dos peixes. Porque por meio desse texto nós conseguimos identificar alguns tipos de fé na nossa vida. Então até aqui nós já definimos o que é fé, que é a certeza, esperança e convicção acerca daquilo que ainda não aconteceu. Nós vimos que a fé agrada a Deus, gera bom testemunho e faz com que Deus tenha orgulho de nós. Nós vimos que apesar de termos fé, apesar de termos uma declaração de fé em nossos lábios, apesar de servirmos a Deus, apesar talvez de termos uma função na igreja, de termos um cargo na igreja, nós não estamos livres de termos os nossos pés resvalados, de termos os nossos pés que nos levem para longe dos caminhos do Senhor, quando nós invejamos no coração e com os nossos olhos enxergamos a prosperidade dos outros e assim nos comparamos a eles, achando então que nós estamos perdendo tempo, que é pesado demais para nós. Mas esse texto de João vem nos mostrar alguns aspectos ou tipos de fé diante do problema que nós temos aqui, aonde Jesus está diante de uma multidão, aonde a tarde está caindo, e Jesus então decide alimentar aquela multidão, uma crise surge. E é diante dessa crise que surgiu, da quantidade de pessoas e o desejo de Jesus de querer alimentá-las, que nós podemos identificar aqui nesse texto alguns tipos de fé. E a primeira delas encontra-se no verso de número 5, 6 e 7. Eu gostaria que alguém lesse para a gente, por favor.
João capítulo 6, versos 5, 6 e 7. Então, Jesus, erguendo os olhos e vendo que grande multidão vinha ter com ele, disse a Filipe: Onde compraremos pães para lhe dar a comer? Mas dizia isto para o experimentar, porque ele bem sabia o que estava para fazer. Respondeu-lhe Filipe: Não lhes bastariam 200 denários de pão para receber cada um seu pedaço? Obrigado. É interessante olhar para esse texto e vemos como que Jesus, às vezes, nos coloca em situações justamente para experimentar a nossa fé. Ele está diante de uma questão aqui que ele mesmo já sabia o que ele faria. Mas ele faz questão de trabalhar, de ver, de fazer com que aqueles homens que estavam com ele enxergassem o tipo de fé que eles tinham. E é isso que Deus faz conosco constantemente. Ele coloca diante de nós situações, ele nos coloca em situações exatamente para, assim como Jesus fez com Felipe, experimentar a fé dele. E Jesus então faz a pergunta para Felipe: onde que nós compraremos pães para essa multidão comer? Exatamente neste instante que Felipe deixa transparecer a certeza, a esperança e a convicção que ele tinha no grau de confiança. A resposta dele a Jesus é: não lhe bastariam 200 denários de pão para receber cada um o seu pedaço. É interessante entender o que Filipe está dizendo. Essa quantidade de 200 denários de pão é como se fosse o salário de um trabalhador de 6 meses. Imagine você 6 meses de salário. E Filipe está dizendo aqui: não seria suficiente termos 200 denários de pão para alimentarmos essa multidão. Em boas palavras, Filipe está demonstrando aqui para Jesus que tipo de fé ele tem. Quando você lê essa resposta de Filipe, que tipo de fé você acha que Filipe tem diante do problema que Jesus colocou diante dele aqui? Você já pensou nisso? Que tipo de fé é essa que nós também muitas vezes temos? E aí? A dica está em não lhes bastariam. Que fé é essa? Pastor, Eu. tá me ouvindo? Sim. Então, é incrível, né? Ele ficou muito complicado naquele momento, como todos nós ficaríamos, né? Tanta gente, não tem nada por perto, eles não têm as condições naquele momento. E essa fé realmente é algo, vamos dizer assim, até natural. Eu acredito que foi Felipe que falou, mas todos os outros concordaram com ele na mesma hora. Porque na nossa visão, infelizmente, a gente não consegue saber exatamente quando que as coisas vão acontecer, né? Mas Jesus fez aquilo para dizer: não, é possível sim, mesmo vocês não tendo nenhuma condições para que isso aconteça, mas é possível. Ele queria deixar essa lição, né? E essa resposta de Filipe com relação à sua fé, que tipo de fé ele demonstra ter ao responder para Jesus: não lhe bastaria?
que nós conseguimos enxergar aqui com relação ao problema que eles têm e a resposta que ele dá? Quem nos ajuda? Nós temos dinheiro, mas o dinheiro não será o suficiente. Que tipo de resposta é essa com relação à fé de Filipe? É uma fé baseada no que ele vê, só no que a gente vê, e não uma fé das coisas que a gente não vê. Porque ele via o dinheiro que ele tinha naquele momento. E olhando para o que ele tinha não seria suficiente. Mas ele não conseguia enxergar além para ver que o que ele não tinha era o que ele tinha que colocar a fé dele. Porque Jesus poderia prover. Muito interessante. É uma fé limitada, então? Isso. Será que nós, muitas vezes, temos uma fé limitada? Onde nós temos fé, mas não temos fé suficiente? Porque, na verdade, é o que Filipe está dizendo. Mesmo se nós tivéssemos uma quantidade X de dinheiro, 200 denários, esse dinheiro X não seria suficiente. Será que assim como ele, diante das crises, nós muitas vezes temos uma fé que ela se limita, ou seja, eu creio, mas não creio? Eu acho que vai acontecer, mas na verdade lá no fundo eu não acho? Será que esse tipo de fé é normal em nossa vida? Será que nós constantemente, frente aos problemas, pensamos como Felipe pensa? Uma fé limitada, uma fé que é insuficiente para fazer aquilo que é necessário ser feito? Pastor, eu acho que, infelizmente, por muitas vezes, nós temos essa fé limitada, sim. Muito interessante. Quando nós olhamos para essa crise que nós estamos vivendo, nós muitas vezes fazemos como Felipe. Nós falamos, eu creio que essa crise passará. Mas, ao mesmo tempo, quando nós começamos a pensar nas circunstâncias, a olhar para os acontecimentos, a ouvirmos as notícias, como que fica o nosso discurso? Eu sei que essa fé, essa crise passará, só que... Pastor, com relação, né, à pandemia aí, até estava pensando aqui, falei, parece que o pastor ouviu minha conversa. Eu estava conversando esses dias com a minha, e foi bem isso que eu falei para ela. Eu falei, eu creio em Deus, né, sei que tudo acontece por permissão dele, mas dá a impressão que, assim, eu não estou conseguindo ver uma luz no fim do túnel, porque toda vez que fala é mais 15 dias, vai chegando aquele prazo, mais 15 dias, que nem eu estou em casa desde o fim de março, e todo 15 dias aumenta mais 15 dias, todo 15 dias aumenta mais 15 dias, e eu falei isso para ela, eu confio em Deus, claro, mas parece que eu não vejo uma luz no fim do túnel, é complicado, né? É como se nós estivéssemos nessas situações, e em várias outras que surgem na nossa vida, respondendo como Felipe respondeu. Eu creio que 200 denários daria para alimentar, mas não todo mundo. Eu creio que essa crise passará, mas nessas circunstâncias que nós estamos vivendo, será? Percebe que é um tipo de fé, e o texto está sendo claro, Jesus está experimentando a fé de Felipe. Jesus experimenta a nossa fé diante das situações. Agora, se normalmente a nossa fé já se comporta dessa maneira, imagina se nós mergulharmos numa crise assim como Asaf mergulhou. Aonde irá a nossa fé? Mas essa questão do tipo de fé não para por aí, porque Jesus experimentará um outro discípulo seu, André. Exatamente isso que o texto nos fala no verso de número 8 e 9. Alguém leia para a gente, por favor, João 6, versos 8 e 9.
Vou ler de novo. Um de seus discípulos, chamado André, irmão de Simão Pedro, informou a Jesus: está aí um rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas isto que é para tanta gente? Olha um outro modelo de fé que nós temos aqui diante da crise que foi instituída por Jesus ali. Porque, afinal de contas, quem começou essa crise toda foi Jesus. Os discípulos queriam mandar a multidão embora, Jesus falou, não, nós vamos dar comida para esse povo aí. Justamente porque Jesus queria trabalhar a questão da fé na vida desses homens e na nossa vida também. E nós estamos diante de André, né, que o texto nos fala, que é irmão de Pedro, Simão Pedro, e ele então deixa transparecer mais um lado da sua fé. O senhor está querendo alimentar essa multidão aí? Eu vou dizer uma coisa para o senhor, tem um menino aí que ele veio precavido. Ele trouxe o seu embornal, ele tem 5 pães de cevada, e veja a expressão que ele diz aqui, nós temos que estar atento a isso. Ele diz 2 peixinhos. Ele não diz 2 peixes grandes, 2 peixões. Ele faz questão de frisar que são 2 peixinhos. E ele joga uma pergunta para Jesus. Então, né? O senhor está com um problema aí. O senhor está querendo que a gente resolva. Mas o que 5 pães e 2 peixinhos pequenos, vamos colocar 2 lambaris, são para tanta gente? O que nós fazemos com isso? Quando nós olhamos para a resposta de André, a resposta de André é típico daquela resposta, vai, mas não vai. Dá, mas não dá. Porque o problema é muito maior. Porque a situação é muito mais complicada. Porque o que nós estamos vivendo hoje na pandemia já acentuou bem mais a questão de problemática do que lá no começo. Nós minimizamos aquilo que nós temos. Só que se formos pararmos para pensar, a fé é certeza, esperança e convicção nas coisas que não se veem, baseado nas promessas de Deus. Quando André e quando nós dizemos para Deus, olha, diante desse problema que eu estou vivendo, eu só tenho essas coisas pequenininhas para resolver, mas isso não dá para nada. Nós estamos maximizando o problema, nós estamos maximizando a situação e estamos minimizando aquele que é a fonte da nossa fé, aquele que é a origem da nossa fé, aquele que é a base da nossa fé, que é Deus. André está se esquecendo aqui que quem está ali com eles é Jesus. André está mostrando para Jesus uma fé totalmente duvidosa. Mas Jesus mostrará o tipo de fé que ele quer que tenhamos. O tipo de fé que está pautado no poder de quem ele é. E o tipo de fé que está pautado não na quantidade do que nós temos, mas de que essa quantidade que nós temos, mesmo que seja pequena, quando ela é colocada nas mãos do Mestre, nas mãos daquele que tem todo o poder, nas mãos daquele que é o Criador de todas as coisas, quando o mínimo é colocado nas mãos de Deus, Deus pode fazer esse mínimo multiplicar, mesmo que aos olhos humanos seja impossível, mesmo que a situação aos olhos humanos não tenha saída, quando ela é colocada nas mãos de Deus, assim como Jesus pegou esses 5 pães e 2 peixinhos em suas mãos, ele olha para o céu, ele dá graças, ele agradece a Deus. E o texto nos fala que mais de 5.000 homens, tirando as mulheres e crianças, são alimentados. E ainda 12 cestos sobram. Onde está a nossa fé aqui nesse texto? Na fé de Filipe? Está na fé de André? Ou está na fé que Jesus está querendo nos ensinar? Eu estou com vocês. E quando eu estou com vocês, não importa o tamanho da crise, o tamanho do problema. O que vocês precisam fazer é ter certeza, é ter esperança, é ter convicção com aquilo que vocês não estão vendo. Era para André dizer aqui, Senhor,
nós só temos 5 pães e 2 peixinhos. Mas eu tenho a certeza, eu tenho a esperança, eu tenho a convicção de que esses 5 pães e 2 peixinhos nas suas mãos será o suficiente para alimentar essa multidão. Eu não estou vendo, mas eu creio que o Senhor é capaz de pegar o pouco e transformar no muito. E é isso que Jesus quer ensinar aqueles homens acerca da fé. Vendo, pois, os homens o sinal que Jesus fizeram, disseram: este é verdadeiramente o profeta que devia vir ao mundo. João 6,14. O que Jesus quer nos ensinar aqui é: filho, aprenda a desenvolver uma fé que não está condicionada àquilo que você tem. Aprenda a desenvolver uma fé que não está condicionada àquilo que você está enxergando agora. Aprenda a desenvolver uma fé que não está pautada naquilo que você tem de conhecimento. Mas aprenda a desenvolver uma fé que está pautada na certeza, esperança e convicção daquilo que você sabe que Deus é capaz de fazer. E você, assim como esses homens, dirá com seus próprios lábios, verdadeiramente, a fé é capaz de mover montanhas. Se com certeza, esperança e convicção acreditarmos naquilo que nós ainda não estamos vendo, mas que Deus, pelo meio da sua fidelidade em suas promessas, é capaz de fazer acontecer. Assim como ele fez nesse texto. Acredito que o grande desafio aqui é não nos conformarmos com a nossa fé e sempre buscarmos aumentá-la mais e mais. Porque sem fé é impossível agradar a Deus. Sem fé é impossível gerar bom testemunho. Sem fé, Deus não sente orgulho de ser chamado nosso Deus, porque nós colocamos Deus em dúvida, o poder de Deus em dúvida quando nós não temos fé. Quando nós demonstramos para as pessoas que nós não, até mesmo nós não estamos acreditando no poder de Deus, Deus tem vergonha de ser chamado nosso Deus. Deus tem vergonha. Na crise que nós estamos vivendo hoje, se tem algo que nós precisamos cuidar em primeiro lugar, é a nossa fé. Porque se a nossa fé entrar em crise, todas as demais crises que estamos vivendo nos engolirão, nos consumirão e nos destruirão. Mas agora talvez a pergunta é: como aumentar nossa fé em meio às crises? É aí que nós voltamos para o Salmo de número 73, que o próprio Asaf, que entrou em crise em sua fé, mesmo sendo um homem que vivia dentro do templo, servindo a Deus, ele nos ensinará como saímos dessa crise de fé. Volte lá no Salmo de número 73. A virada na vida de Asaf está no verso de número 17. E é essa virada na nossa vida, quando nós estamos em crise. E esse é o caminho na nossa vida, para não entrarmos na crise. Verso de número 17 do Salmo 73. Alguém leia para mim, por favor?
até que entrei no santuário de Deus e atinei com o fim deles. Obrigado. É aqui que a vida de Asaf muda. É aqui que os pés dele não resvalarão mais. É aqui que os pés dele voltarão para os caminhos do Senhor. É aqui que a declaração de fé dele, de que Deus é bom, voltará a ser uma certeza nos seus lábios. Asaf, ele só sai dessa crise que ele estava vivendo quando ele nos diz aqui, até que entrei no santuário de Deus. O que Asaf está dizendo aqui é, deixei meus pensamentos de lado, deixei as comparações que eu vinha fazendo de lado, deixei o sentimento de tempo perdido de lado, deixei de invejar a vida dos outros de lado, deixei de admirar a prosperidade dos maus de lado, parei de fazer todas essas coisas e fui para a presença do Senhor. Porque ao dizer que entrou no santuário de Deus, nós temos que entender que era no santuário que se tinha intimidade com Deus. E a vida dele começa a mudar quando ele diz, até que entrei no santuário de Deus e atinei com o fim deles. Então Deus começa a mostrar para Asaf qual seria o fim dessas pessoas. Mas Deus começa a mostrar para Asaf qual seria o fim dele. De Asaf. Que a vida dele poderia ser difícil aqui, mas que aquilo que o aguardava, que o Deus que cuidava dele, valia a pena. A resposta para as nossas crises de fé, a resposta para aumentarmos a nossa fé, a resposta para fortalecermos a nossa fé, está exatamente nesse verso. É buscar ter intimidade com Deus. E falar em ter intimidade com Deus é justamente passar a conhecer a Deus melhor. Quando nós falamos em certeza, esperança e convicção, essa certeza, esperança e convicção estão pautadas nas promessas de Deus, no caráter de Deus, na pessoa de Deus. Logo, se eu buscar conhecer a Deus melhor no dia a dia, se eu buscar ter intimidade com Deus no dia a dia, nas palavras de Asaf, se eu entrar no santuário de Deus, na presença de Deus no dia a dia, eu passarei a conhecer quem é Deus melhor. E conhecendo melhor quem é Deus, eu terei mais confiança, mais segurança nas promessas que Deus tem para nós. Como que eu posso acreditar em alguém que eu não conheço? Em outras palavras, como que eu posso esperar, ter certeza, convicção em um Deus que eu não conheço? Mas se eu conheço este Deus, se eu sei quem Ele é, se eu conheço a sua fidelidade, o seu poder, o seu amor, a sua justiça, a sua lealdade, se eu conheço a sua fidelidade, se eu conheço o seu zelo, ficará bem mais fácil de ter certeza, esperança e convicção naquilo que Ele prometeu. O fato é que a nossa fé, ela só é aumentada. A nossa fé, ela só é fortalecida. E só saímos da crise de fé quando nós vamos para a presença de Deus e buscamos conhecê-lo melhor. Buscamos saber melhor quem Ele é. Porque conhecermos a Deus trará em nosso coração confiança. Conhecer a Deus gerará em nosso coração a fé. Conhecer as histórias de Deus na vida do seu povo
fará com que nós, quando estivermos passando por pequenas crises, vamos assim dizer, comparadas com as grandes crises que o povo de Deus passou, fará com que olhemos para a história do povo de Deus e pensemos: se Deus foi capaz de fazer isso pelo seu povo no passado, Ele ainda continua fazendo isso por mim hoje. Mas se nós não conhecermos as histórias do povo de Deus, o agir de Deus no meio do seu povo, a intervenção de Deus na história, o seu amor, a sua sabedoria, a sua bondade, a sua misericórdia, a sua santidade, a sua paz, a sua retidão, o seu zelo, a sua ira, a sua onipotência, a sua beleza, a sua glória, se nós não conhecermos nada acerca de Deus, como confiar num Deus a quem nós não conhecemos? Como esperarmos, como termos certeza, como termos convicção numa pessoa estranha? Asaf, por um minuto, esqueceu-se de quem era Deus. Mas quando ele relembrou, quando ele se viu diante de Deus novamente, a sua fé foi reacendida. A sua confiança nele voltou. A sua esperança foi devolvida. E ele termina o salmo dizendo: quanto a mim, bom é estar junto a Deus. No Senhor Deus põe o meu refúgio para proclamar todos os seus feitos. Asaf começa este salmo com uma declaração de fé. Ele enfrenta uma crise de fé. Ele vai para a presença de Deus. E ele fecha o salmo declarando a sua fé em Deus também. De novo. Quanto a mim, é bom estar junto a ti. O Senhor é o meu refúgio. Quanto anda o nosso conhecimento de Deus? Porque exatamente o quanto conhecemos a Deus, isso afetará diretamente a nossa vida de fé. Isso afetará diretamente a forma como nós nos portamos frente às crises que surgem. O quanto conhecemos de Deus fará com que os nossos lábios digam: 200 denários dariam, mas não seria o suficiente. O não conhecermos a Deus suficiente nos fariam declarar: temos 5 pães e 2 peixinhos, mas não dá para nada. Mas se realmente conhecermos a Deus, se realmente no dia a dia buscarmos adentrar na presença de Deus por meio da oração, do estudo da palavra, para conhecê-lo cada vez mais, este conhecimento acerca de quem é Deus trará ao nosso coração a paz de que nós podemos confiar nele, de que nós podemos ter a certeza, a convicção e a esperança de que mesmo que os nossos olhos não estejam vendo ainda, eu posso crer, eu posso esperar, de que Ele é um Deus capaz de mover o impossível. Mas isso só declara, só crê, só tem certeza, só espera quem vai para a presença de Deus, conhecê-lo, lembrar quem Ele é, desenvolver relacionamento de intimidade com Ele, e daí, não importa o que surja daí para frente, nós declararemos com os nossos lábios: eu sei que é difícil, mas é bom estar junto a Deus, porque pelo que eu conheço dele, Ele é fiel, Ele é poderoso, Ele é justo, Ele é refúgio, Ele é fortaleza. Não há nada diante dele que seja maior do que Ele, porque Ele está acima de tudo e de todas as coisas.
Tome cuidado com a sua fé neste tempo que nós estamos vivendo. Como eu disse no começo, nossa vida está virando um acúmulo de crises. É a crise familiar, é econômica, é de saúde, é a crise existencial, é a crise emocional, é a crise profissional. Mas se nós mergulharmos na crise da fé, e se nós não cuidarmos da nossa fé, todas essas outras crises nos engolirão. Nos farão sentir que os nossos pés vão se resvalar e que os nossos pés se desviarão dos caminhos do Senhor. Nos farão sentir: Deus me abandonou. Mas quando nós buscamos conhecer a Deus, adentramos constantemente na presença de Deus, como Asaf fez, buscando conhecê-lo, saber quem Ele é, conhecer o Deus que eu sirvo, isso produzirá em meu coração, vamos assim colocar, uma fé inabalável, que agradará a Deus, que gerará bom testemunho e que fará com que Deus tenha orgulho de dizer: eu sou o Deus dele. Assim como disse de todos aqueles homens em Hebreus capítulo 11, homens da galeria da fé, Deus se orgulhou de dizer: eu sou o Deus deles. Porque apesar de eles serem fracos, apesar de serem deficientes, apesar de terem a natureza pecadora, eles buscaram me conhecer. E ao me conhecer, foram capazes de depositar a certeza, esperança e convicção naquilo que eu prometi para a vida deles. Que Deus nos ajude e nos abençoe a vivermos este tempo que estamos passando, mas a cuidarmos da nossa fé em todo o tempo da nossa vida. Amém.